como eu havia prometido, eu retornaria em algum momento para falar sobre esse livro aqui. Não só sobre o livro, mas sobre o seu Orion Jardim de Faria, que é o autor. Eu li esse livro várias vezes. E a impressão que eu tenho é de estar sentado com o seu Orion conversando com ele. Uma pessoa muito interessante, com muita memória de vida, do seu trabalho. E esse livro aqui, ele é um bate-papo dele com as memórias, eu tenho essa impressão. Ele vem contando, vem narrando tudo que ele passou na vida dele, e que não foi pouca coisa. Eu vou começar lendo aqui um trecho do livro que está na página 171, que é baseado no título do livro, tá bom? Que é esse aqui, ó, Escalada da Existência, pela Existência, né? Então é assim, ó, Existência do Falar. Há muitos séculos preconizaram sua existência. Homens de todas as nações imaginaram-lhe. De todas as maneiras, anos e anos passaram, mas ele não existia. Formas bizarras lhe foram impostas. Até o aspecto de arma lhe foi concebido, mas ele não existia. Dimensões diversas lhe foram sugeridas, mas ele não existia. O tempo foi passando, até que pálido, sem cor, numa noite fria, ele existiu. Admirado por todos, de boca em boca, sua beleza era comentada e de feira em feira era carregado. Todos aclamavam sua beleza. Passou de circo a circo, de vila em vilas, vilarejos, cidades e continentes. E ele existia. Reis, rainhas, imperadores e imperatrizes se curvaram para vê-lo. Mas era mudo, ainda não podia falar. Vários tentaram para que ele pudesse falar. Até balbuciar desencontradas foram conseguidas. Mas ele continuava mudo. Atravessou tempo bom, tempo ruim. Fazia chorar, rir e até foi médico. Do cômico, da arte e da pantomima, era um mestre, mas continuava mudo. Chegou mesmo a perder sua palidez, ficando corado e robusto, a cor surgindo. Mas continuava mudo. Saudou seu mestre com palavras desencontradas, mas continuava mudo. Um dia lhe deram o dom da palavra, daí nunca mais parou de falar. Falava e cantava de continente em continente, em todas as línguas. Foi aprendendo, até que lhe permitiram falar com mais clareza. Mais vozes da esquerda, do centro, da direita e de trás. Queria era falar. Falou de amor, de política, de guerra, de mocinho e bandido, deu tiro, gargalhada, cantou e dançou. E nunca mais parou de falar. Orion, 1988. Bom, por aí, gente, a gente começa a entender a paixão do Sr. Orion pelo cinema, né? Eu tenho a impressão que, especificamente, pela exibição cinematográfica, mas ele declina nesse livro aqui sobre várias coisas, né? Ele também era uma pessoa que amava muito os atores, né? Os filmes musicais, ele guarda na memória as músicas, e ele diz aqui que até se emociona ao ouvir essas músicas até o momento, né? Bom, o que eu percebo é que eu fiquei conhecendo o Sr. Orion bem melhor através desse seu livro. Ele vai narrando as histórias como se fosse num bate-papo. Então eu me senti integrado assim, essa narrativa dele.
ele contando com aquela paixão que estava nele, né? E eu, assim, sugiro que quem puder e conseguir, eu não sei se esse livro ainda vai ser disponibilizado através da internet algum dia, mas seria muito interessante, porque ele e o pai dele, o Sr. Allison, que também foi um engenheiro, né, ligado ao som do cinema principalmente, ele foi técnico do Vitaphone por muitos anos e também quando modernizou e com a existência do Movetone, ele fez esse upgrade em todos os projetores, em muitos, mais de 500, diz ele, do Vitaphone para o Movetone. Uma coisa interessante que eu vi aqui é que a gente não, eu pelo menos não sabia, né? Um dos problemas reais do Vitaphone, do sistema de disco, é que quando quebrava a fita e se perdia um pedaço para emendar, alguma coisa assim, você era obrigado a recolocar fotogramas na quantidade que foi retirado, porque senão ele perdia o sincronismo com o disco, né? É uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Eu sempre pensava na dificuldade real do sincronismo do disco e do projetor projetando um filme, né? Mas tinha muito mais problema do que a gente imaginava, e o avanço que teve para o Movetone acabou por excluir esse problema, né? Então é assim, gente. O Sr. Orion, um apaixonado, e parece que transmitiu aos filhos também essa paixão. Alguns deles continuaram trabalhando com cinema, e os vivos ainda continuam trabalhando até hoje, me parece, né? Eu já li umas 3, 4 vezes o livro. Não tem uma linha, uma narrativa assim, cronológica, né? Dá a impressão que é um bate-papo mesmo. À medida que ele ia revivendo as memórias da vida, das cidades que ele passou, ele cita nomes de muitos proprietários de cinemas da época que ajudaram a família para que continuassem nesse avanço diário, né? Eu tenho algumas peças aqui que acho que eram do laboratório do Sr. Orion, quando ele estava desenvolvendo os processadores de som, né, sistema de 5.1, e cada dia eu fico mais curioso em conhecer mais sobre a vida dele. Agora eu já conheço bastante e vou continuar estudando esse livro aqui. Me sinto muito agradecido por esse presente que foi fornecido pela família, e gravarei outros vídeos futuramente, contando mais coisas que estão aqui. Tá bom? É isso aí, gente.